Novos tempos chegaram. Com a vinda de Jesus, o Messias de Israel, seus discípulos e seguidores perceberam que estavam vivendo o momento mais importante da história. Tudo que os seus antepassados queriam ver, naquele instante eles estavam não somente vendo, mas participando. Mas a história que eles imaginariam que aconteceria tomou um rumo totalmente diferente. Jesus de Nazaré não tomou à força o poder das mãos dos romanos e reimplantou o reinado da dinastia de Davi em Jerusalém. Ele foi morto na cruz. Mas a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou e se apresentou a muitos irmãos. A ressurreição, segundo o apóstolo Paulo, foi a ocasião em que Cristo foi declarado como Filho de Deus com poder. Agora, os discípulos sabiam que faziam parte de um novo reino. O reino de Deus anunciado lá no Evangelho, agora era uma realidade presente, uma vez que o Rei, o verdadeiro Senhor e Cristo, estava diante deles. A narrativa bíblica, conforme vimos até aqui, é fascinante. Fascinante porque ela caminha por uma direção que para nós é frequentemente inesperada. São as divinas reviravoltas que nos certificam que essa narrativa geral fora detalhadamente escrita e dirigida pelo próprio Deus. O livro de Atos dos Apóstolos inicia trazendo um diálogo franco entre Jesus, o Rei, e seus apóstolos. Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? A restauração de Israel era um tema presente e importante para os judeus. Eles criam que a vinda do Messias estava atrelada a isso. No entanto, Jesus lhes responde: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em um primeiro momento, tratava-se de um balde de água fria. Quando os apóstolos pensavam que o momento havia chegado e que Israel seria recomposto e viria a ser uma potência mundial, Jesus simplesmente diz: ainda não. Sim, Jesus é o rei no comando de todas as coisas, mas o seu reino sobre todo o cosmos ainda não seria implementado sobre a terra definitivamente naquele momento. O Messias traria a tão sonhada restauração a Israel, sim. Entretanto, os planos de Deus eram de fato muito, mas muito mais amplos do que apenas restaurar Israel. Dito isso, Jesus, conforme nos narra Lucas, subiu aos céus e hoje ele está à direita de Deus Pai, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. A questão aqui é que, resolvido o problema do pecado e conhecido quem é o Rei de todas as coisas, esse rei resolve se ausentar por um momento. Mas Jesus não deixou o seu povo desamparado. Ele enviou o Espírito Santo procedente dele e do Pai para guiar todos os seus seguidores no seu caminho. É a entrada do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que inaugura um novo ato dessa nossa longa história com Deus. É o tempo da missão. Essa missão consiste no chamado dado por Jesus ao seu povo para que participe da história de Deus, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo no aqui e no agora como testemunhas de Jesus. Por que Jesus resolveu esperar esse tempo até a consumação de todas as coisas? Para juntar dos quatro cantos da história todo o seu povo. Essa missão de ajuntamento é o que está acontecendo, inclusive hoje, na igreja. O teólogo D.A. Carson diz o seguinte: embora o Evangelho seja o ponto de partida correto para a ética, para os aforismos e para a sistemática, ele não é nenhuma dessas três coisas. Ele é uma notícia, boa notícia, e portanto deve ser publicamente anunciado. Esse anúncio público é o cerne do versículo que estrutura todo o livro de Atos, que é eminentemente o livro da missão do Novo Testamento. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra.
A missão começa com a ação do Espírito Santo em nós. Esse Espírito é quem nos move a sermos testemunhas, ou seja, sinalizadores, arautos, proclamadores do Evangelho de Jesus em todos os lugares, para todas as pessoas e em todos os tempos. Foi atendendo a esse chamado que em Atos, os discípulos, após receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, saíram por todos os lados proclamando o Evangelho. E qual Evangelho foi pregado? Que Jesus veio ao mundo conforme as Escrituras, que morreu na cruz para nos justificar, que ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação, que ascendeu aos céus e em breve voltará para julgar os vivos e os mortos. Você pode ler os sermões de Pedro e de Paulo em Atos, todos eles se resumem nesses pontos. O anúncio desse Evangelho é o que qualifica aquele que é testemunha de Jesus e define qual é a sua missão. A partir do epicentro da igreja de Jerusalém, pouco a pouco, por meio da execução da missão dada à igreja, não somente as barreiras geográficas foram sendo superadas, mas com isso, todas as demais barreiras sociais e étnicas foram relativizadas. Em um primeiro momento, a igreja, que era quase exclusivamente composta de judeus convertidos, se transforma com o ministério de Pedro e mais tarde com o de Paulo em uma igreja repleta de gentios. Mas a partir da revelação ao próprio Pedro que Deus havia aberto os portões da graça a incluir os gentios em Atos 10, essa igreja agora passa a receber com alegria a todos. É a partir desse momento que a figura do apóstolo Paulo em Atos começa a ganhar um foco. Por onde a missão foi cumprida, por onde o Evangelho passou, pessoas foram transformadas, sociedades foram impactadas. Em Tessalônica, os crentes demonstraram que se converteram a Jesus abandonando suas práticas idólatras. Em Filipos, o Evangelho floresceu na maneira como os irmãos passaram a cooperar financeiramente com a empreitada missionária de Paulo. Em Samaria, o Evangelho converteu um eunuco, que por sua vez levou o Evangelho aos confins da África. Em Roma, centro do universo naquele tempo, Priscila e Áquila e companhia fizeram o nome do verdadeiro Senhor conhecido. Por meio do Evangelho anunciado debaixo da missão de Cristo, todos aqueles que creram foram considerados um só povo. Dá gosto de ler o que o apóstolo Paulo declara em Gálatas 3, 26 a 28. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Sim, em Cristo, no Evangelho, por meio da missão, os gentios também foram convidados a fazer parte das bênçãos de Abraão. Aquelas prometidas por Deus em Gênesis 12, aquelas que em Cristo viraram a realidade. E nesse povo de Deus, ao vivermos a missão, também experimentamos o poder da reconciliação, da qual um dia experimentamos a paz com Deus por meio de Cristo e que agora fomos feitos embaixadores. Não há mais Senhor e escravo. Há apenas um povo formado de irmãos amados, servindo um único Mestre, Jesus de Nazaré. A missão é a proclamação encarnada. Não se trata apenas e tão somente da proclamação verbal da palavra de Deus, que tem, claro, a sua validade e eficácia. A missão que o Senhor Jesus nos confiou é de anunciarmos e vivermos o Evangelho no poder do Espírito Santo. É ao caminharmos a nossa jornada de discipulado com Cristo e sermos também aqueles que auxiliam outros a seguirem pelo mesmo caminho bendito que cumprimos a missão. É o compromisso em fazer convergir em Cristo todas as coisas, de forma que a minha crença e minhas atitudes reflitam a glória de Deus, propósito central de todos nós termos sido criados.
É muito interessante notar que Atos dos Apóstolos, livro da missão do Novo Testamento, termina de uma forma diferente. Aliás, dizer que termina já é uma aproximação grande, porque de fato Atos não finaliza seu relato com um ponto final. Depois de uma penosa viagem, vemos o apóstolo Paulo preso e logo em seguida numa situação de relativa liberdade pregando o Evangelho. Ele pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Talvez Lucas pudesse destacar como terminou o ministério de Paulo, ou talvez como ele e Pedro morreram, mas o grande ponto é que isso não importa. A missão não termina com a morte de qualquer um daqueles que Jesus chamou para ser seus mensageiros. A missão só termina quando todo olho vir aquele que subiu aos céus. Aí sim, nossa missão terá sido completada. Enquanto isso, cada um de nós que cremos em Jesus, vivemos a sucessão de uma mesma missão. A igreja tem apenas uma missão: pregar e viver o Evangelho da graça de Jesus, assumindo a função de sal e luz neste mundo. Atos termina com a frase que muitos poucos notam sua importância: pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. A missão pode ter seus adversários. Nós, os missionários do rei, podemos ser perseguidos, mas a pregação sempre terá terreno aberto neste mundo. Enquanto o Espírito estiver conosco, soprando de sua graça e nos capacitando com poder, não haverá impedimento algum. Essa é a síntese de mais de 2000 anos de história do cristianismo, e assim será até o glorioso retorno do Rei. Embora não vivamos nesses dias o reino de Deus na sua plenitude aqui na terra, uma vez que aguardamos a manifestação final de Cristo, podemos já, como novas criaturas que somos, fazer do nosso contexto mais próximo e, quiçá, situações mais distantes, todos reflexos daquilo que o Rei Jesus deseja para nós. Não somos deste mundo, estamos de passagem. A missão faz dessa passagem uma passagem que vale a pena. A missão confiada por Jesus a cada um de nós, por fim, nos convida a olhar para o futuro. Claro, queremos e trabalhamos para que o Evangelho gere frutos de transformação no aqui e no agora, mas, no fim de tudo, é no fim que nossos olhos estão definitivamente fixados. A missão aponta para o reino, desse reino da qual todos em Cristo fomos chamados para sermos cidadãos. É como o apóstolo Paulo diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A missão nos prepara para a consumação, para o dia final, que será o primeiro da nossa nova existência.